ouvir? Agora sim. Tá aparecendo, ok, áudio sim. legal, né? Tá ótimo. Também. Beleza. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, né? Agradeço a todos aí que fez o convite. Obrigado a todos os professores aí que palestraram também e os que vão palestrar. Eu vou tentar abordar aqui um pouquinho para vocês sobre a tomografia computadorizada na avaliação do Covid-19 e seus desafios em tempos de guerra. Eu mudei até o tema da aula, até pedi a licença para o professor Daniel sobre isso, porque eu assisti várias aulas falando de Covid e várias aulas explicando sobre o vidro fosco, sobre a consolidação pulmonar, que são os aspectos clássicos que aparecem na tomografia computadorizada. E eu coloquei os seus desafios, né? Quais são os desafios encontrados, tanto para nós, operadores, e também para toda a equipe envolvida, né? Em tempos de guerra, que é o tempo que estamos vivendo de pandemia. Então, eu vou trazer essa abordagem para vocês, espero que vocês gostem, e estou à disposição também para dúvidas e tudo mais. Vamos dar início então à nossa aula. Bom, eu sou o André Souza, sou técnico e tecnólogo em radiologia, formado pela Uninove, e em 2013 eu me formei na Biotech lá em Atibaia, na escola em Atibaia. Tenho pós-graduação em diagnóstico por imagem, com ênfase em oncologia, aqui pelo ICESP, onde eu trabalho atualmente. Tenho especialização em ressonância magnética pelo Instituto Siemens. Tenho também o curso de capacitação em tomografia computadorizada, entre outros, né? Também sou o criador do perfil Inova Rad 2 lá no Instagram. Tenho um perfil no Instagram onde eu sempre tento trazer algumas postagens sobre radiologia, buscando sempre apresentar conteúdos com qualidade. E aqui também, além de a gente postar coisas, a gente aprende muito, né? Então, hoje em dia, a tecnologia nos traz esse benefício. A gente, além de conseguir postar alguma coisa, compartilhar o nosso conhecimento, mas a gente aprende muito mais ainda. Atualmente trabalho aqui no ICESP desde 2015, no setor de diagnóstico por imagem. Atualmente fico na ressonância. E só ocultar essa mensagem, e trabalho na clínica Lumi, em diagnóstico por imagem em Bragança Paulista, uma clínica nova, a gente está começando o serviço lá, e atualmente eu estou com essa equipe de radiologistas lá em Bragança Paulista, que é onde eu moro atualmente. Professor, rapidinho só para... Sim. Tirou já, era para ocultar, aí já tirou. Tá ok. Então vamos lá, né? A arte da guerra, né? Tem essa frase aqui que eu gostaria de deixar para vocês. Os que ignoram as condições geográficas, montanhas, florestas, desfiladeiros perigosos, pântanos e lamaçais, não podem conduzir a marcha de um exército. Essa é uma mensagem que nos remete aos dias atuais. Por quê? Aquelas pessoas que estão na linha de frente como coordenadores, gestores de hospitais, clínicas, prefeitos, presidente, enfim, todas as pessoas que estão na frente, eles têm que conhecer todas as condições que temos em nossas mãos. Por exemplo, dentro do hospital, quais são as condições que você tem para conduzir diante dessa guerra que estamos vivendo, né? Então, aquelas pessoas que estão na linha de frente como coordenadores, gestores, prefeitos, presidentes, enfim, no geral, eles têm que conhecer todas essas dificuldades que enfrentamos para conseguir conduzir para o melhor caminho e a gente conseguir, no final, ser vitorioso dessa toda pandemia que estamos passando, né? Então, essa é uma primeira mensagem que eu gostaria de deixar com vocês. Esse daqui é um formato de uma aula que o Alessandro Mazzola deu lá em Bragança Paulista, em um evento que eu faço todo ano. E eu gostei muito da aula dele, então falei, Mazzola, posso pegar um pouquinho da sua ideia para tentar compartilhar nessa aula que eu vou dar de Covid? Ele falou, pode. Então, no meio da minha aula, aqui, da minha apresentação, eu vou mencionar algumas frases, que essas frases aqui dá para a gente trazer nos nossos dias atuais, tá ok? Então, essa é a nossa primeira mensagem. Aqui uma breve introdução, né, o que é o coronavírus, né? É um vírus zoonótico da família Coronaviridae. Essa é uma família de vírus que causa as infecções respiratórias, né? E foi descoberto, né, em meados ali de 2019, no mês de dezembro ali, que veio o termo lá na China. E os primeiros relatos do coronavírus humano foi identificado em meados da década de 1960. Isso aqui é só uma breve introdução, tá? E quais são os sintomas? Bom, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu peguei o Covid-19, fiquei internado por 6 dias e fiquei um bom tempo aí afastado. Então, os sintomas eu vou trazer alguns aqui que eu tive e são os mais clássicos. Algumas pessoas também nem apresentam nenhum tipo de sintoma, é aquele quadro assintomático.
Mas quais são os sintomas básicos, né? Febre, falta de ar, tosse, perda de olfato e paladar. Algumas pessoas têm, algumas pessoas não têm. No meu caso, eu fiquei 25 dias sem olfato e paladar. Saturação baixa, né? No meu caso, eu cheguei até 90 de saturação. Dores no corpo, desconforto, também irritação ou dor de garganta, né? Então, esses são alguns dos sintomas que o paciente pode vir apresentar. Como falei, pode ser o caso que o paciente não apresente nenhum tipo de sintoma. E a gravidade da doença ela pode variar de leve até mesmo crítica. Em alguns casos, o paciente ele não tem nenhum tipo de sintoma. Por exemplo, no meu primo, ele não teve nenhum tipo de sintoma, nada. E foi diagnosticado depois, como ele trabalha na área hospitalar, foi feito o teste no setor que ele trabalha, e ele foi diagnosticado com Covid-19. Porém, sem nenhum tipo de sintoma. Tem alguns casos que são leves, né, que o meu caso foi um caso leve, que tive tosse, febre, um pouco de falta de ar. Com os casos mais graves, né, aqueles casos mais críticos, né. Um dos hospitais que eu trabalhei, eu vi o paciente chegar recentemente no pronto atendimento, um pouco mal, né, passando mal, isso 9 horas da manhã, até 3 horas da tarde o paciente foi a óbito. Então tem aqueles casos que são mais críticos, né, então é um vírus ainda que a gente não tem tanto conhecimento sobre ele e vem causando toda essa confusão aí no nosso dia a dia, na nossa vida, né. Então esses são alguns dos sintomas. E calma, né, que nem tudo é coronavírus, né? Então a gente fica, eu vi alguns colegas, às vezes, no dia a dia, vi um foco ali de vidro fosco, nossa, é Covid, nossa, isso aqui é coronavírus. Então calma que nem tudo é coronavírus. Esse daqui é um artigo que fala sobre o H1N1. Não só o H1N1, mas outras patologias pulmonares podem causar o efeito aqui da lesão de vidro fosco, que é avaliada, ou também a parte da consolidação pulmonar. Então aqui temos uma tomografia computadorizada do tórax no plano axial, coronal e sagital, em janela de algoritmo de reconstrução Lang, né, que é um algoritmo próprio para avaliação do parênquima pulmonar. E a gente observa algumas opacidades aqui em vidro fosco, nessa imagem, que é a figura A, no plano axial, apontada por essa seta. Na figura B, também podemos observar aqui uma imagem no plano coronal, né, de uma reformatação em coronal, aqui com o parênquima pulmonar, algumas regiões de vidro fosco na parte superior do pulmão, outros focos aqui também, uma reformatação aqui no plano sagital, apontado pelas setas também, a região de vidro fosco, opacidades em vidro fosco. Então, nem tudo é o coronavírus. Nesse caso aqui é um caso de H1N1, né? Então aqui tem um artigo de 2003 que ele fala sobre as opacidades de vidro fosco nas doenças pulmonares difusas e a correlação da tomografia computadorizada de alta resolução. Então aqui tem algumas das patologias que apresentam essa característica de vidro fosco. Então não só o coronavírus vai apresentar essa característica de vidro fosco, várias outras patologias. Esse artigo, depois se vocês quiserem pesquisar e dar uma lida, é um artigo muito importante, muito interessante. Essa outra mensagem aqui, em tempos de guerra, né, a habilidade de alcançar a vitória mudando e adaptando-se de acordo com o inimigo é o chamado de genialidade. E essa frase, o que a gente consegue trazer para os nossos dias atuais? Quando começou todo esse momento aí de pandemia, a OMS e outras organizações também, eles nos davam algum norte, alguma direção para a gente seguir. Usa máscara, não usa, o que faz, né? Então, a gente seguia algumas orientações. E conforme o vírus vai, a gente vai conhecendo um pouquinho melhor esse nosso inimigo, a gente vai entendendo um pouquinho melhor o vírus, essas orientações foram mudando conforme o tempo, né? Até hoje, né? Faz uma medicação, não faz, entra com a famosa cloroquina ou não. No meu caso, todo mundo perguntou se eu usei ou não, né? Eu não usei, não foi necessário. Então, o que acontece? É um vírus que se muta, né, a todo momento, né? Então a gente está conhecendo ele ainda, no caso, e então a gente precisa ir se adaptando conforme o inimigo, né? Então isso é chamado de genialidade. Então ainda a gente tem muito que aprender sobre esse vírus e também sobre o que ele vai nos deixar.
E então a gente vai fazendo essa mudança conforme a gente vai entendendo um pouquinho mais. Então essa mensagem a gente consegue trazer para os dias atuais com essa analogia. Aqui temos uma tomografia computadorizada do tórax, alguns sinais apresentados na tomografia. Essa tomografia aqui, no plano axial, com algoritmo de reconstrução para parênquima pulmonar, é do mesmo paciente. E observem aqui o pulmão normal, sem nenhum tipo de lesão, aparentemente, e aqui 7 dias após o paciente ser diagnosticado, ser internado e diagnosticado como Covid. Então, observe alguns focos de lesão em vidro fosco, bilateralmente nos pulmões, tanto direito quanto esquerdo. Aqui a imagem está bem respirada, o paciente acabou não conseguindo segurar a apneia durante todo o tempo de exame, e a imagem ficou um pouquinho respirada. Então esse é um dos desafios também, né? Como ela causa esse desconforto respiratório, então na hora do médico fazer a avaliação da tomografia, ele pode se deparar com isso daí também, aquela imagem toda mexida, ou não tem uma boa resolução para conseguir definir as regiões de lesão em vidro fosco que pode aparecer. Então, o que é o vidro fosco, né? É um padrão mais comum achado na Covid-19. Tem alguns casos que não acomete parênquima pulmonar, que foi o caso que eu comentei com vocês do meu primo. Ele não teve nenhum tipo de lesão no parênquima pulmonar. E quando tem, geralmente ela é multifocal, né, bilateral, lesões periféricas, e na fase inicial dessa doença pode ser às vezes uma lesão unifocal. Eu tive um colega que trabalha comigo também, ele teve somente um foco de lesão. Então aqui a gente consegue fazer essa analogia aqui, comparando esse mesmo paciente 7 dias antes e 7 dias após aqui. A gente observa que aqui aparentemente não observamos nenhuma lesão aqui no parênquima pulmonar. E aqui a gente já consegue observar algumas opacidades em vidro fosco, né? Então, esta é a imagem do mesmo paciente 7 dias após ser diagnosticado. E o que são esses padrões, né? Que são os padrões clássicos, padrão em vidro fosco e em consolidação. A radiografia de tórax, eu trouxe essa imagem aqui para vocês, de uma radiografia de tórax, em PA, ela tem uma baixa sensibilidade para a gente conseguir fazer essa avaliação de lesão em vidro fosco. Se tem uma consolidação grande, a gente vai conseguir avaliar, mas a tomografia computadorizada ela tem a maior sensibilidade para a gente conseguir fazer essa detecção. Então, qual a diferença da consolidação para a lesão em vidro fosco? A lesão em vidro fosco, você tem um aumento da densidade, né, aqui dessa região, aumento dessa opacidade, porém ainda a gente consegue observar alguns vasos, algumas tramas pulmonares. Já na consolidação, ela acaba tendo um aumento aqui da sua densidade, você acaba não conseguindo observar a região de vasos aqui dentro. Então, aqui temos uma região com consolidação, você não consegue ter uma boa identificação dela aqui, uma região com a consolidação, e aqui a região em vidro fosco. Aqui nessa reconstrução, no plano sagital, a gente observa algumas regiões em vidro fosco, e aqui, mais inferior, uma região com consolidação. Então a Covid-19 ela vai trazer essas informações aqui apresentadas nos padrões das imagens de tomografia. Como falei, nem tudo é coronavírus. Nesse caso, é um caso confirmado de coronavírus. Aqui temos a lesão em consolidação e aqui pintadinho em azul a região em vidro fosco. Na radiografia de tórax, a gente não vai conseguir fazer essa avaliação, como mencionei para vocês, mas a gente tem os padrões de densidades radiográficas, né? Então, aquelas estruturas que têm baixa atenuação do feixe de radiação vai ficar mais escura. E aquelas estruturas que têm uma maior interação com o feixe de radiação, a gente vai ficar mais clara. Então, aqui a gente consegue observar uma grande bolha gástrica, uma grande bolha enfisematosa nesse pulmão. Notem que essa região que está mais escura, que essa região, aqui a gente consegue observar as tramas vasculares, as tramas pulmonares, e aqui a gente não consegue. Então aqui é um espaço preenchido por ar, uma bolha enfisematosa, onde o feixe de radiação não consegue passar facilmente, sem nenhum tipo de barreira, vamos dizer assim, e aqui é um lado do pulmão normal. Aqui um outro caso com algumas opacidades nas regiões pulmonares,
Aqui um outro caso, onde tem uma grande consolidação, com uma aparência aqui do broncograma aéreo. A gente pode observar essa pequena parte aqui apresentando o broncograma aéreo. Aqui é o mesmo paciente, porém alguns dias após, a gente tem um grande nível líquido aqui, né, nesta região. Observem um nível nesta altura. E aqui um outro caso, com algumas regiões branquinhas, aqui você pode observar essas várias manchinhas bem visualizadas aqui na radiografia de tórax em PA. Se trata de uma lesão causada pela aqueles bichos, chamado aqueles bichinhos de porco, né? Então aqui é uma carcinomatose. Uma miocicercose, no caso, né? Acaba envolvendo toda a parte do muscular. Aqui os padrões de consolidação, essa imagem aqui do site do Radiologia Existente. Então, o que é essa consolidação? É um conteúdo patológico que preenche os alvéolos pulmonares, causando o apagamento dos vasos. Aqui a gente tem todo o apagamento dos vasos, como mencionei para vocês nos slides anteriores, e aqui o sinal do broncograma aéreo, tanto nesta imagem quanto nesta imagem. A consolidação e aqui a região do broncograma aéreo. Alguns sinais apresentados na tomografia de tórax, temos aqui uma radiografia de tórax no plano axial, com algoritmo de reconstrução para pulmão, algoritmo Lang, e aqui uma imagem do mesmo paciente no plano axial, com algoritmo de reconstrução soft. Então, o que a gente vai avaliar nesta imagem? Nesta imagem é uma imagem para a gente fazer uma avaliação da parte de mediastino, a parte de tecidos musculares, enfim. E aqui é para fazer uma avaliação do parênquima pulmonar. Então, esta tomografia é do mesmo paciente, então observe que na imagem, no algoritmo de reconstrução dedicado para fazer a avaliação do parênquima pulmonar, fica mais evidente as lesões nesta região, do que na região, na janela de algoritmo de reconstrução soft. Aqui a gente observa algumas consolidações, e nessa imagem a gente não consegue observar. Então, os sinais apresentados na tomografia de tórax vai ter a melhor avaliação nas imagens em reconstrução Lang. Aqui novamente, os sinais apresentados na tomografia. Esse aqui é um paciente do sexo masculino, febre há 5 dias, tosse progressiva e falta de ar com uma baixa saturação. Na sua diminuição, a saturação dele estava com 90. Então, a gente existe opacidades bilaterais em vidro fosco, com predominância posterior, e aqui a região da consolidação pulmonar. Então, uma imagem de tomografia computadorizada no plano axial, aqui também no plano axial, e aqui uma reconstrução no plano sagital. Aqui temos um paciente quando foi recém-admitido e aqui após 14 dias. Então a gente observa a lesão na sua fase inicial e já depois de alguns dias o acometimento pulmonar que ela causou. Então a gente vai ver essas opacidades parenquitomatosas em vidro fosco. A gente observa que tem até um trecho aqui do relatório médico falando dessas periferias bilaterais e predominantes no canto superiores do pulmão. É um conjunto de achados compatível com o processo infeccioso / inflamatório, sendo de origem viral, e a principal hipótese é pelo contexto clínico epidemiológico atual, né, é o achado compatível com o Covid-19. Então, essa é a tomografia inicial e aqui 14 dias após nessa figura B. Aqui eu acho que esse vídeo não vai rolar. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele para rolar. Aqui temos uma Só um minutinho. Um eco transtorácico. Só trazendo para vocês aqui, para contexto assim de análise. Esse aqui é um eco transtorácico desse paciente feito no leito, né? Então, alguns casos têm um acometimento pulmonar e no caso aqui cardíaco, mas nesse caso não tem nenhum tipo de lesão ou patologia. Só trouxe aqui para vocês
fazer essa análise desse caso. Alguns casos têm relatórios recentes falando que a Covid-19 acomete o sistema nervoso central, pode causar também tromboembolismo pulmonar, trombose, né? Então, ainda a gente não conhece muito bem esse vírus, né? Então, tem essa outra mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar. Nesta frase, o que a gente consegue trazer para a nossa vivência atual, né, para o nosso dia a dia? Triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar. Vamos lá. Só colocar aqui no laser. Triunfam aqueles que sabem quando lutar. Essa mensagem a gente pode trazer para os dias atuais, aquelas pessoas que estão na linha de frente, né? Que são médicos, enfermeiros, técnicos, tecnólogos, biomédicos, pessoal da higiene, manutenção, enfim, todas as pessoas que são de serviços essenciais nos dias de hoje. E quando esperar? Aqui, nesse caso de quando esperar, é no caso, por exemplo, eu tenho uma vozinha que tem 100 anos de idade. Tem uma de 98, uma de 100 e uma de 78. Entre outras pessoas da minha família também, que são debilitados, enfim. Então, eles também têm que saber esse momento de esperar. Então, eu trouxe essa mensagem que disse hashtag fique em casa. Então, esta mensagem a gente traz nessa analogia. Então, aqueles que sabem quando lutar e aqueles que sabem quando esperar. Então, isso aqui a gente pode trazer para todas aquelas pessoas que estão em casa, que têm algum tipo de debilitação, né, que não pode ter o contato com esse vírus aí por algum tipo de condição que ele apresenta. Ótimo, mestre. Obrigado aí pela... Cara, só um minutinho, acho que deu uma travada aqui no meu computador. Tem duas perguntas para o senhor aqui. Quer ir respondendo enquanto isso? Pode ser, porque está travado aqui o computador. Eu não entendo o que é vidro fosco. Só ocorre no corona ou esse fenômeno ocorre em outros achados? Pode ocorrer em outros achados também, como por exemplo, como eu citei, né, no H1N1, ele pode ocorrer também. Só um minutinho que travou a tela aqui para mim. É porque eles estão falando aqui que na tuberculose também tem esse achado de vidro fosco, né? Sim, existem algumas doenças pulmonares que vai ter esse achado de vidro fosco, né? O que acontece? Os alvéolos pulmonares, quando eles são preenchidos por algum tipo de conteúdo, seja ele líquido, patológico, vai ter um aumento da densidade, então vai ter uma atenuação maior do feixe de radiação, como, por exemplo, na imagem de tomografia computadorizada, e a gente vai conseguir ter essa caracterização. Acho que deu uma travada aqui no... Mestre André, talvez seja quando você pegou a caneta ali e ele Travou, não né? a tela. Clique em cima da tela aí novamente, para ver se... Agora, tenta apresentar novamente. É que sumiu aqui. Só um minutinho, peço desculpa aí. E aí, Edu, como tá aí no YouTube? No YouTube tá 100%. Tá rodando lindo. A televisão aqui de casa tá ligada lá no YouTube lá. Tá? Desde a hora que começou o evento, eu tô aqui, vindo no quarto, olho o computador, vou na televisão, vou na sala, olho a televisão. Daqui a pouquinho nós vamos ter a professora Sara, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui agora. A tela tá aparecendo para vocês aí? Tá sim. Está. Tá? Ótimo. Então essa era a mensagem que eu queria trazer, tá bom? Nesse contexto que vivemos hoje. Nosso próximo quadro aqui, coloquei como caso 2, é um paciente com Covid-19 confirmado, tá? Então, a gente observa essas opacidades parenquimatosas em vidro foscos, que são essas regiões aqui, ó. Onde você tem um aumento da opacidade aqui do pulmão, um aumento da densidade, então a gente vai fazer essa análise. Então essas regiões são as regiões em vidro fosco. A gente consegue ver as tramas vasculares, os vasos aqui nessa região. Quando você tem a região de consolidação, isso não é possível, a gente não consegue fazer essa avaliação, tá bom? Aqui uma imagem mais inferior, mostrando a lesão aqui de algumas regiões com o acometimento
de consolidação, aqui na algoritmo de reconstrução para pulmão, que é a janela Lang, e aqui a janela Soft. Então, a gente não consegue analisar no Soft esta parte do pulmão, mas aqui embaixo, como tem esse acometimento aqui de consolidação, a gente consegue fazer essa análise. Aqui uma radiografia de tórax, novamente falando que a sensibilidade dela é muito baixa, e aqui é do mesmo paciente após alguns dias. Então, observem que é um paciente aqui que, no caso, está internado no setor de UTI. Aqui a gente vê até os fios, né, dos monitores. O ideal, às vezes, é tirar, mas dependendo do serviço, isso não é possível. Eles não deixam retirar para fazer a radiografia. Então, só mostrando aqui as duas imagens, a imagem de admissão e a imagem alguns dias após. Aqui uma reconstrução, do mesmo caso aqui no plano sagital, e aqui no plano coronal, a gente vê essas regiões de opacidades em vidro fosco. Então, a gente tem a região do pulmão aqui, sadia, e aqui as regiões de pulmão afetadas aqui pelo coronavírus. O nosso próximo caso é um caso que aqui temos a radiografia de tórax do paciente no leito, e aqui a tomografia computadorizada no plano axial, com a janela de algoritmo de reconstrução Lang. Esse caso, temos regiões aqui de consolidação, algumas pequenas regiões em vidro fosco, porém, esse caso não é um caso de coronavírus, tá? Então, a gente vê que, se a gente olhar no contexto atual, se a gente olhar uma tomografia disso aqui, a gente pode suspeitar, será que é Covid ou não? Será que é o coronavírus ou não? Então, não é coronavírus, tá? Não é Covid esse caso. Então, qual é a análise aqui? Qual é o relatório médico? O paciente tem um derrame pleural pequeno, né, bilateral, extensas opacidade em vidro fosco bilaterais difusa pelo parênquima pulmonar, predominante perilar, associado ao espessamento dos septos interlobulares, com relativa preservação da região subpleurais. E, por sua vez, formam pequenas consolidações localizadas na porção posterior dos pulmões. Então, aqui, esse achado pode sugerir, dentre as hipóteses diagnósticas, a possibilidade da congestão ou síndrome do desconforto respiratório agudo. Essa é uma tomografia lá de 2013, então em 2013 a gente não tinha o coronavírus aqui, né? Esse daqui é um dos casos que eu tinha na minha pasta de casos de tomografia, então eu trouxe só para a gente usar essa imagem e para ver que nem tudo é o coronavírus, né? Essa outra mensagem que eu gostaria de deixar para vocês: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. E se você não conhece o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Esta mensagem, se a gente trazer para os dias atuais, o que a gente pode tirar, né? Por exemplo, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Então, a gente não consegue usar essa frase para os dias atuais, esse primeiro trecho aqui. Sim, esse segundo, ó. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Então, esse trecho aqui a gente consegue trazer para os dias atuais. Por quê? A gente se conhece, mas a gente ainda não conhece o vírus. Ainda não conhecemos muito sobre ele. E, infelizmente, para cada pessoa que pegam e curam e tal, a gente sempre tem algumas pessoas que vão embora. Pode ser um ente querido, pode ser um amigo, um colega de trabalho, um familiar, ou entre outras pessoas, né? Então, infelizmente, muitas pessoas estão morrendo devido a esse coronavírus, né, devido a essa guerra que estamos vivendo, essa pandemia. Então, essa frase a gente consegue usar esse trecho para os dias atuais. E o quase 4, que observa algumas opacidades aqui em vidro fosco, uma tomografia computadorizada do tórax no plano axial, com janela de algoritmo de reconstrução para pulmão. Aqui uma radiografia realizada no leito, a gente observa que uma grande região aqui de opacidade, de consolidação, observe na reconstrução no plano coronal, para a janela de algoritmo de reconstrução de pulmão, Lang, e aqui no plano axial. Então, esse é o relatório deste caso clínico. Opacidades, paragmatose em vidro fosco de limites imprecisos, formando francas consolidações, com distribuição predominante periféricas, bilateral, em todos os lobos pulmonares. Associa aos espessamentos septais, interlobulares lisos, bilaterais, principalmente nos lobos superiores. Então,
espessamentos septais são essas regiões aqui, ó, bem pequenininha aqui, mas aumentada. São o aumento aqui dos septos. Então, o conjunto desses achados é compatível com o processo infeccioso / inflamatório de origem viral, causando aqui pelo contexto clínico epidemiológico atual, devendo-se incluir a possibilidade de Covid-19, entre outros diferenciais. Então, na tomografia computadorizada, o médico jamais ele vai confirmar que isso é coronavírus ou não, que esse paciente tem um Covid ou não. A tomografia de tórax, ela vai trazer essas imagens para nós, o médico vai fazer essa análise, esse relatório, mas o que vai confirmar se é Covid ou não é o SWAB, né, os testes laboratoriais. Aqui o caso 5. Nesse caso, o paciente também tem uma imagem de ressonância magnética. Não é uma ressonância magnética do tórax, é uma ressonância magnética do abdômen, mas a gente vê que na ressonância magnética, como a gente trabalha com os prótons de hidrogênio para formar o sinal da ressonância magnética, das imagens por ressonância magnética, como temos na região de pulmão, temos uma baixa população de prótons de hidrogênio, porque temos muito ar. Então, a gente não tem uma grande sensibilidade para fazer essa avaliação do parênquima pulmonar na ressonância magnética, com as técnicas que temos hoje, atual. Existem técnicas que em alguns artigos que eu li, que falam da avaliação do COVID com ressonância magnética, mas sabemos que a tomografia é o padrão ouro para a avaliação do parênquima pulmonar. Então, aqui temos uma imagem no plano axial, de uma ressonância magnética, que se trata de uma imagem axial lava flex, sem concentração de gordura, sem contraste. Aqui uma imagem axial ponderada em T2, a gente vê que está bem mexido aqui, o paciente mais crítico não conseguiu colaborar tanto para a nossa realização do exame, então a imagem ficou um pouquinho tremida. Aqui a gente vê as regiões de consolidação, mas a gente não consegue ter uma definição tão boa como na tomografia computadorizada. Aqui, novamente, as imagens de tomografia de ressonância magnética em outphase, onde você tem essa região aqui de consolidação pulmonar, porém, também mostrando que tem uma baixa sensibilidade para a gente conseguir fazer a avaliação do parênquima pulmonar, como na tomografia computadorizada. Esse daqui é o relatório deste caso. Então, temos aqui opacidade parenquimatose em vidro fosco e áreas de consolidação do parênquima pulmonar, apresentando distribuição multifocal bilateral, notando-se predominante central, medular, peribroncovascular. Então aqui, esse caso aqui, embora não seja específico dos tais achados, são suscetíveis a pneumonia viral, devendo-se incluir a possibilidade de Covid-19 e H1N1. No caso, esse paciente foi confirmado como Covid-19, mas no laudo, você viu que no relatório, não tem como confirmar. Ele fala dos achados que tem nas imagens por tomografia computadorizada, mas para confirmar se é o Covid-19 é simplesmente no exame laboratorial. E aqui o trechinho do relatório da ressonância magnética. Os achados da transição tóraco-abdominal evidenciam consolidações nas bases pulmonares, provavelmente relacionada à infecção viral conhecida, ou seja, quando o paciente fez essa tomografia computadorizada, ele tinha feito o exame, porém seu teste ainda não havia confirmado. Quando ele fez a ressonância magnética, esse teste já tinha dado como confirmado, como Covid-19, então aqui no finalzinho o médico até coloca, falando da infecção viral já conhecida. No caso 6, o nosso último caso, a gente tem uma tomografia computadorizada do tórax, no plano axial, janela de algoritmo de reconstrução para parênquima pulmonar. Então, aqui a tomografia no dia 17/4 e aqui no dia 19/5. Então, observem aqui as regiões do parênquima pulmonar, com algumas regiões de vidro fosco, nesta região. E aqui no dia 19, já uma região aqui com uma consolidação, né, pulmonar. Aqui eu só trouxe para vocês aqui uma imagem de medicina nuclear, mostrando aqui a região de hipercaptação desta região de consolidação.
Mas o que vai definir se esse paciente ele tem o Covid-19 ou não, conforme falei para vocês, é sempre o SWAB, né, nasal ou os exames laboratoriais. Até mesmo o exame laboratorial, às vezes, ele não pode ser específico, ele tem uma janela de tempo que pode ser detectado. No meu caso, eu coletei 3 vezes, os 2 primeiros deu positivo e o terceiro deu negativo. Então, fica meio que nessas incertezas, né? E o que foi o relatório dessa tomografia aqui? Múltiplas opacidades pulmonares em vidro fosco, e que por sua vez associa a espessamentos septos interlobulares finos reticulados de permeio. Então, esse é o relatório dessa tomografia. Além dos focos, faz parte de consolidação, falando aqui da parte da consolidação, apresenta distribuição multifocal, bilateral, com predomínio periférico posterior. Então, esse predomínio é na região posterior dos pulmões, com maior extensão nos lobos inferiores. Embora não sejam específicos tais achados, são consistentes pneumonia viral, devendo-se incluir a possibilidade de Covid-19, entre outros diagnósticos diferenciais. Então, aqui também ele fala, né, sobre a extensão dessa lesão, do envolvimento pulmonar de tomografia é inferior a 25% no análise visual. Então, essa tomografia, o achado que ela traz aqui é menor que 25%. Tem alguns casos que o pulmão está todo comprometido, acaba sendo maior que 50%. Então, esses são alguns casos que eu trouxe para vocês. Esta última mensagem aqui é aquela mensagem que eu já citei, falando que para cada vitória sofremos uma derrota. Então, para aquelas pessoas que pegou o coronavírus e que se curou, tem aquelas que a gente, infelizmente, acabou perdendo, né? Alguns conhecidos, amigos, enfim. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, a mensagem final. Essas são umas das referências bibliográficas que eu trouxe. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu corri um pouco aqui, porque agora eu vou entrar no plantão a 1h e tem que bater o ponto às 10:50, então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e estou aberto a perguntas. Não sei se tem alguma dúvida, professor Daniel, como que foi? Peço também desculpa em relação a travado o vídeo no meio da aula. Nada que é isso. Eu que agradeço pela disponibilidade, por ter aceitado o desafio de trazer